A noiva espera no altar, vestida de branco, com o coração acelerado e os olhos brilhando de esperança. A igreja está silenciosa, a luz suave dos vitrais tocando sua pele, enquanto os convidados, em murmúrios, aguardam o noivo. O tempo parece suspenso, até que um mensageiro entra e entrega uma carta. Ao lê-la, a noiva desaba. O noivo fugiu, deixando-a sozinha no altar. O choque é instantâneo e o rosto da noiva se contorce em dor. Ela corre pela igreja, sem ouvir os gritos de familiares que a chamam. A noite a envolve quando chega ao cemitério do Bonfim, onde, em meio a lágrimas, toma uma decisão fatal. Ao cair de joelhos, o crucifixo escapa de suas mãos e se quebra ao tocar o chão, enquanto uma vela ao lado se apaga, marcando não só o fim de uma história trágica, mas também o começo de um ciclo eterno de sofrimento e vingança. A noiva do Bonfim se foi amargurada e odiando todos os homens. É 1940, em uma praça movimentada de Belo Horizonte. Os últimos clientes saem dos bares e cafés. Conversas abafadas misturam-se com o som distante do bonde. Um homem caminhando apressado vê uma figura peculiar e estranha. Era a noiva, vestida de branco, com um olhar fixo e uma calma sobrenatural. Ela o aborda, pedindo uma carona até o Bonfim. Encantado por sua beleza, ele aceita, sem hesitar. Durante o trajeto, ela faz perguntas enigmáticas sobre a morte, o destino e o vazio da vida, enquanto seus olhos refletem uma tristeza profunda. O homem sente um misto de fascinação e desconforto, mas não percebe o perigo iminente. A noite esfria à medida que se aproximam do cemitério, e o mistério daquela mulher, naquele lugar, o inquieta. Antes dele perceber, estavam dentro do cemitério, e a mulher estava vestida de noiva. Os portões de ferro enferrujados do cemitério do Bonfim se fecham atrás deles. O vento assobiava entre as sepulturas, e uma névoa espessa começa a se formar, engolindo lentamente o cenário. A noiva aponta para o interior do cemitério e, com voz suave e sinistra, sussurra: "Aqui é minha casa." Antes que o homem possa reagir, ela desaparece como uma sombra entre os túmulos. O silêncio é denso, quebrado apenas pelos ecos de passos e risadas distantes que parecem surgir de todos os lados. Mas não há ninguém à vista. O medo toma conta do homem. O pânico se apodera de seus sentidos enquanto ele ouve algo se movendo à sua volta. Desesperado, ele começa a correr, fugindo sem olhar para trás, com a sensação de que o cemitério se tornaria a sua última morada e ele ficaria ali preso para todo o sempre. Em 1945, o bonde avança lentamente pelas ruas vazias, cortando a escuridão da noite. Entre os poucos passageiros, um homem observa distraidamente pela janela, quando de repente vê uma noiva loira refletida no vidro. Ela, com seu vestido branco, aparece ao lado dele, como se tivesse surgido do nada. Seus olhos, vazios e fixos nele, congelam sua alma. O homem tenta se virar, mas ela já não está ali. O bonde para abruptamente e, ao olhar novamente, a noiva desaparece, atravessando o muro do cemitério que está próximo. O choque o paralisa, suando frio. Sem entender o que acaba de ver, ele grita. Era uma noite fria do ano de 1952, quando a noiva entrou em um táxi. Sua figura fantasmagórica iluminada pela luz fraca dos postes. O motorista, um homem de meia idade, olhou pelo retrovisor, surpreso com a mulher vestida de noiva. Ela olhou para ele com um semblante distante e pediu: "Cemitério do Bonfim, por favor." Sem hesitar, ele concordou, embora uma sensação estranha de desconforto o invadisse. Durante a viagem, o silêncio no carro era total.
O motorista não conseguiu arrancar mais nenhuma palavra da passageira misteriosa. Quando chegaram ao cemitério, ela se preparou para sair. "Aqui é onde pertenço", disse ela, com uma voz suave e triste. Antes que o motorista pudesse reagir, a noiva desapareceu. Ele olhou ao redor, mas ela já não estava mais ali. Desesperado, tentou dar partida no carro, mas o motor falhou. Quando finalmente conseguiu, olhou para trás, mas não ousou parar. A lembrança daquela noite o perseguiria para sempre, e sua presença inexplicável ainda o enlouqueceria. Em 1954, um policial patrulhava as ruas vazias de Belo Horizonte quando avistou a noiva, vagando em direção ao cemitério do Bonfim. Seus olhos vazios refletindo a tristeza de um destino irreversível. Preocupado, ele parou o carro e ofereceu ajuda. "Precisa de uma carona?" perguntou, mas ela respondeu apenas com um olhar distante. Então disse calmamente: "Leve-me ao cemitério, por favor." Com uma estranha sensação de obrigação, ele a acompanhou. Durante o trajeto, o silêncio no carro era profundo. E o policial não conseguia entender por que se sentia tão desconfortável com a presença dela. Quando chegaram ao cemitério, ela saiu sem pressa. Ao se virar, ele percebeu que, antes de abrir o portão, ela desapareceu, como se dissipasse no ar. O policial, atônito, tentou acionar seu rádio, mas não havia sinal. O medo tomou conta de sua mente, enquanto ele olhava ao redor, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. No ano de 1972, em uma redação de jornal, Eduardo analisava os arquivos de casos inexplicáveis associados ao cemitério do Bonfim. Pilhas de papéis e recortes antigos estavam espalhados por sua mesa, e as máquinas de escrever ecoavam no ambiente silencioso. Sua busca começou com uma lenda antiga sobre uma mulher loira vestida de noiva. Desde os anos 1930, aparecia nas proximidades do cemitério, atraindo homens para lá. Conforme avançava nas investigações, ele encontrou uma série de desaparecimentos e boatos os ligavam a uma loira. Cada relato o fazia se aproximar da verdadeira história da noiva assombrada. À medida que ele lia, o ceticismo de Eduardo começava a diminuir. A verdade parecia se esconder entre as linhas. Uma história inacabada que ele precisava desvendar. À medida que a noite avançava, uma sensação desconfortável o envolvia. Ele estava cada vez mais perto de algo que ele não estava preparado para enfrentar. Retornamos aos anos de 1930 e aos primeiros relatos sobre a noiva. Ela era vista em velórios, uma figura loira e silenciosa, que se misturava aos enlutados, despertando curiosidade e desconforto. Os homens que a conheciam relatavam encontros perturbadores e pouco tempo depois desapareciam sem deixar rastros. A loira do Bonfim, uma mulher misteriosa ligada ao cemitério, surge nas conversas dos bares. Relatos descrevem sua figura como fascinante e assustadora, capaz de seduzir e atormentar suas vítimas, perpetuando sua própria dor. Aos poucos, ela deixa de ser apenas uma lenda urbana e se torna a personificação de uma presença sobrenatural, cada vez mais envolta em vingança e mistério, consolidando-se como uma lenda viva e imortal no imaginário do povo da capital mineira. Eduardo e Luísa caminham pelo cemitério do Bonfim. O ano é de 1972. A névoa densa dificultando a visão. O silêncio, quebrado apenas pelo som de seus passos nas pedras escuras. Eles vasculham os túmulos, registrando qualquer pista que possam encontrar sobre a noiva. Ao passar por uma antiga sepultura, Luísa percebe algo estranho. Marcas recentes no solo. Ela se agacha e examina, chamando Eduardo.
Eles percebem que a terra parece ter sido movida recentemente. Uma sensação gelada percorre a espinha de ambos. Quando se aproximam mais, encontram um túmulo com o nome Amélia Vasconcelos. As letras gravadas de forma estranha, quase como se fossem recentes. O clima fica mais tenso e Eduardo sente uma ligação inexplicável com a história, como se algo o chamasse. A presença da noiva começa a se manifestar em murmúrios e sombras que se movem entre as lápides. Luísa, perplexa, começa a questionar sua própria razão. Eles sabem que estão prestes a descobrir algo além do imaginável e racional. Eduardo e Luísa encontram Padre Antônio, o terceiro membro da equipe, na cripta subterrânea, onde símbolos religiosos e objetos antigos estão espalhados, como se uma antiga cerimônia tivesse sido interrompida. O ar é pesado e carregado com uma presença intangível. O padre, com um semblante grave, começa o ritual para libertar o espírito da noiva. Suas palavras ecoam entre as paredes, enquanto Eduardo e Luísa tentam afastar a presença da noiva. De repente, a noiva aparece, alternando entre uma figura angelical e uma criatura sombria, seus olhos irradiando dor e raiva. A tensão atinge o ápice quando ela se aproxima, e a atmosfera parece prestes a romper. O padre intensifica as palavras do exorcismo e, com um grito abafado, a noiva desaparece. Mas, no último suspiro do ritual, uma dúvida paira no ar. O espírito realmente partiu? Eduardo, marcado pela experiência, promete continuar sua busca. Luísa, agora transformada, decide documentar tudo, acreditando que algumas lendas nunca morrem. O ano é de 1992. A noite está calma, mas o ar carrega uma sensação inquietante. Em um bar afastado, um homem, agora mais velho, observa o copo diante de si, perdido em seus pensamentos. Ele foi um dos últimos a ver a noiva, muitos anos atrás. E as lembranças ainda o assombram. Seus amigos zombam das histórias que ele conta, mas ele nunca esqueceu o que viveu. Em um flash, ele relembra o encontro no cemitério. A visão da mulher loira desaparecendo diante de seus olhos. O homem, com um sorriso triste, se levanta. Ele sabe que o ciclo nunca terminou. Sai do bar, a lua cheia iluminando seu caminho. Ao passar pela rua deserta, uma figura aparece à sua frente, iluminada pela luz pálida da lua. A noiva, com seus olhos vazios, o observa. O homem para, olhando para ela, sabendo que, agora, ele também faz parte daquele lugar. Ele sorri, aceitando seu destino. A noite engole sua figura enquanto os dois desaparecem lado a lado.